Um abraço para você que nos vê aqui no Bom da Notícia. Boa tarde. Hoje uma sexta-feira, fechando a semana. E para fechar a semana, um convidado especial, como está acontecendo aqui ao longo deste mês de setembro. Estamos conversando com candidatos a deputado federal, deputado estadual e senadores, aqueles que pretendem chegar ao Senado da República. O Cast do Bom recebe nesta sexta-feira, aqui no estúdio do site O Bom da Notícia, o candidato ao Senado Antônio Galvão pelo PTB, presidente do Movimento Brasil Verde e Amarelo e bolsonarista de carteirinha. Galvão se juntou em Brasília neste último 7 de setembro, dia da independência, a organização que representa cerca de 200 entidades ligadas ao agronegócio no país. Ex-presidente da Associação de Produtores de Soja do Brasil, a ProSoja, Galvão concorre à única vaga de Mato Grosso ao Senado da República, com o fim do mandato de Wellington Fagundes, do PL, que igualmente busca a reeleição do seu mandato. Filho de pequenos produtores rurais, Antônio Galvão nasceu na cidade de Sananduva, Rio Grande do Sul, tá vendo aí? Onde foi produtor rural antes de chegar a Mato Grosso no ano de 1986. Lá se vão 36 anos. E, é claro, aqui no estado, continua representando o agronegócio com terras no município de Vera, na região norte do estado. Tem formação técnica em contabilidade, foi presidente do Sindicato Rural de Sinop e diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do nosso estado, aqui em Mato Grosso, a FAMATO. E em 2022, deixou o comando da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Brasil para disputar o cargo eletivo nessas eleições de 2 de outubro. Antônio Galvão se auto-intitula como direita raiz, assim, segundo ele, o único candidato que, de fato, representa o presidente Jair Bolsonaro em Mato Grosso e as suas bandeiras: Deus, pátria, família e liberdade. Por conta de sua defesa acirrada às causas bolsonaristas e por comandar o Movimento Brasil Verde e Amarelo, que existe desde 2017, Galvão acabou virando alvo, ano passado, do Supremo Tribunal Federal por suposto financiamento de atos antidemocráticos. Na época, as contas da ProSoja chegaram, inclusive, a ser bloqueadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O empresário declarou patrimônio de 14 milhões de reais ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a maioria em imóveis, máquinas e equipamentos. A jornalistas, Antônio Galvão diz que pretende defender com coragem as pautas de direita no Senado da República, mas, sobretudo, aquelas que abarquem os interesses do Estado de Mato Grosso. Ao meu lado, nesta sexta-feira, mais uma vez, a jornalista, dinâmica jornalista, editora-chefe do site O Bom da Notícia, jornalista Marisa Batalha. Antônio Galvão, senador, muito obrigado pela honra que nos concede em estar aqui conosco, um bate-papo informal. Bom, queria agradecer aqui Edivaldo Ribeiro, a própria Marisa Batalha, como já percebe o carisma dela, é uma batalha do dia a dia, com certeza, ao site Bom de Notícias, para dar essa oportunidade da gente trazer a nossa mensagem como candidato ao Senado Federal. Primeiramente, já tem que pedir o voto de vocês. Por favor. Peço o voto encarecidamente para nós fazermos as mudanças que são necessárias dentro do nosso Congresso Nacional, a pedido, inclusive, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que se ele estivesse contente com os que estão lá, ele não faria esse pedido e por diversas vezes. E também de todos aqui do site, né, que todo mundo é eleitor. Por isso que quando eu entrego o meu santinho, eu me apresento dizendo, olha, aqui está o santo, aqui está o santinho. Mas quem realmente vai operar o milagre é o cidadão, ou seja, vocês e juntamente com a gente no dia da eleição. Por isso também já quero aproveitar de cara, conclamar que não vamos fazer igual ao Chile, igual a Colômbia, igual a França, onde quase metade da população não foram votar. É o direito de se exercer, se não está bom, acha que a política não está boa, ou melhor dizer, os políticos não estão bons, é a hora de se fazer a mudança. Eu só queria fazer aqui uma pequena correção, acho que das informações que te passaram, Edivaldo. Eu sou ex-presidente da AProSoja Mato Grosso.
onde eu exerci também o cargo de 2018, 19 e 20. E atualmente eu sou o presidente da ProSoja Brasil. Só que estou licenciado. Está licenciado pela campanha. Estou licenciado por forma até da própria lei, não tem nenhum risco. E também, principalmente, você não tem como fazer uma campanha onde você tem que andar o estado inteiro para Senado, que é a majoritária, justo, né? É até justo. Extremamente justo, sem dúvida nenhuma. Então, atualmente, eu sou ainda o presidente da ProSoja Brasil, só me licenciei do cargo. Esses 4 meses aí, 4 meses e pouquinho, conforme a lei determina então um pouco mais de 4 meses, o meu pedido de licenciamento. E quero desejar aqui uma boa tarde também a todos vocês, com certeza, e vamos levar aqui as melhores informações possíveis do porquê que a população, o povo mato-grossense deve votar em Antônio Galvão. Olha, nós aqui do Bom da Notícia, o Edivaldo sempre me dá a honra de iniciar as entrevistas dando a honra das mulheres, né? Ontem o senhor participou do Dia do Dia da Independência, do 7 de setembro, em Brasília, como presidente do Movimento Verde e Amarelo, né, que aí reúne mais de 200 entidades. E a gente viu um mar de pessoas. O que o senhor traz? Quando o senhor viu aquele número de pessoas, o senhor teve certeza de que o Brasil está com Bolsonaro? Eu vou falar, Marisa, para ti que aquilo me surpreendeu. Que a gente esteve sim lá no caminhão, onde o presidente fez a sua fala, foi o único que falou, dizer além da esposa, Michele, com uma ótima fala. Eu não gosto de chamar falas, que realmente elas são falas que vêm do coração pura, como discurso. Que parece que a palavra discurso você fala por falar ou por dizer. Não, a fala, quando você expressa com a fala, é um sentimento que a pessoa está colocando do coração dela. É o que a gente tem o hábito e tem o costume também. Porque normalmente aí também fiz um vídeo, uma fala minha lá em Bruxelas em 2018, a turma vem dar os parabéns para a gente e vem dizer daquele teu discurso, eu corrijo todo mundo, não, aquilo foi uma fala. Aquilo foi um sentimento que estava retido dentro do peito da gente, do nosso coração, e é o que a grande maioria do brasileiro queria falar para o europeu, principalmente, que escravizou o mundo nos momentos lá atrás e hoje ainda quer, às vezes, ditar as regras e querendo nos denegrir. O pior de tudo é isso. Então a gente tem se expressado, sim, muito pelo sentimento da grande maioria, principalmente daquela grande e vasta maioria que a gente defende hoje e representa aí, que é o produtor de soja, mas posso dizer que a nossa defesa é intransigente a todo produtor rural, independente do seu tamanho, independente da atividade que ele exerce. Que como vim oriundo de uma pequena propriedade rural lá no Rio Grande do Sul, a gente sabe a dificuldade do pequeno produtor e tínhamos o leite como base da economia. E quem realmente hoje mexe com leite, que é um importante alimento, é quase que uma escravidão dizer por conta do horário. Infelizmente, a vaca não sabe que tem sábado, não tem domingo, dizer hoje eu não vou dar leite. Você tem que todo dia. Qualquer outro animal lá, pequena quantidade, você pode deixar um pouco mais de alimento, você pode até esquecer no domingo de ver aqueles bichos. Mas a vaca, infelizmente, o pequeno produtor tem que ordenhar a mão, ele tem que estar lá no mínimo pela manhã e pela tarde, ele tem que ter aquele compromisso para tirar. Então a gente sabe a dificuldade. E as nossas defesas, às vezes, intransigentes, em relação principalmente ao pequeno e ao médio produtor rural, como a gente fez frente ao Sindicato Rural de Sinop com o presidente, na própria ProSoja Mato Grosso, e faz hoje a nível da ProSoja Brasil, como citado licenciado. Porque a dificuldade sempre está em cima do menor. Você não tenha dúvida nenhuma. Sou contra a política Robin Hood. Tirar de alguém para dar para outro. Agora, que você não pode dificultar a vida do pequeno produtor. Seja ele industrial, seja ele lá dentro do comércio, seja ele os casos específicos. O senhor faz essa defesa do pequeno, mas é um grande. Eu sou médio produtor, não sou grande produtor. Sou um médio produtor com muito trabalho, com sonhos. Como você falou, 86, fez agora 36 anos, no dia 5 de setembro, que cheguei em Sinop. Com muita luta, a gente conseguiu, sim, naquele momento, as terras aqui em Mato Grosso, principalmente aquelas regiões, ninguém queria nem de graça. Nem de graça. As terras eram, dizer, sem valor nenhum, cansava de falar, digo, isso aqui vai valorizar. Isso aqui produz, já Sorriso, já tinha até bastante a lavoura, e vinha para cá, digo, um dia vai chegar aqui essa lavoura aqui dentro de Sinop. Tinha 3 ou 4 áreas, como você citou, em Vera, que a gente tem a propriedade nossa, com muito sacrifício, a gente se tornou um médio produtor rural aqui no estado. Que grande produtor rural, você já começa a falar de 10, 15, 20, 100, 500 mil hectares, aí como tem grupos que plantam até mais áreas.
Então, a gente dizer, então, transigentemente, a gente tem defendido mais o pequeno produtor com o médio produtor, que é aquele que realmente tem mais dificuldade, e o acesso a crédito, é o acesso a você fazer as suas legalizações, teus licenciamentos, porque quando eles fazem um licenciamento em qualquer atividade, ele é generalizado, tanto faz produtor, pequeno produtor, o médio ou grande produtor, tem a mesma regra. Sim. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu sou contra a ilegalidade de toda forma, mas nós deparamos com N casos, por exemplo, mais o norte de Mato Grosso, no questão que tange ao garimpo. Aonde que um garimpeiro que tem uma draga só tem que ter o mesmo licenciamento daquela multinacional que vem se instalar aqui para explorar ouro ou explorar diamante. Ele tem que ter um licenciamento mais simplificado para quem está começando a vida, para quem está começando o seu trabalho. Porque se o cara está trabalhando porque ele tem alguma obrigação, e tem uma obrigação com a família. De você simplesmente ter que dar o sustento a essa família, dar o seu conforto, dar a sua situação. E nós vemos hoje aqui no Brasil, em qualquer uma das atividades hoje produtiva, que tem a regra, joga igual para o pequeno, para o médio e para o grande. Agora, como fazer, como normatizar isso, senador Galvão? Justo. Porque o Senado, 81 senadores, cada qual também defendendo as suas ideias, né? E os seus... os seus guetos também, né? Como normatizar seus financiadores, esta igualdade, né? Porque nada mais é do que você normatizar a igualdade de prosperidade, né? Enquanto um grande pega 100 milhões, o pequeno pode pegar 10. Mas como normatizar para que o pequeno possa se constituir com 10? Olha, primeiramente, que eu posso te dizer de toda certeza, Edivaldo, se olhar bem para aquela pessoa que você vai votar agora no dia 2 de outubro, que é a chance que o cidadão tem a ver. Que muitos que estão lá já perceberam que eles não têm essa afinidade. Simplesmente defendem os seus financiadores de campanha, que normalmente os financiadores de campanha são os grandes. Os grandes, infelizmente. O pequeno, o médio não vê essa situação, que fosse contribuir com um pouquinho cada um, você poderia colocar um representante mais legítimo. Mas o momento de ver agora, é na eleição. Se quem já esteve lá, já demonstrou que não tem essa aptidão, não tem essa vocação para você defender realmente quem precisa ser defendido, tem que substituir. Substituir. Não é à toa que o nosso presidente tem pedido a mudança do Congresso Nacional. Podemos dizer que temos lá em torno de 20%, talvez 25%, e quem está dentro do nosso Congresso Nacional hoje, que pensa a nível de Brasil, pensa em nível de sociedade, pensa a nível de população. Mas a grande maioria, infelizmente, está lá para fazer o jogo próprio de si, ou defender interesses de quem os financia. E isso tem que acabar. E quem tem esse poder de acabar é a população. Não acreditar mais em milagre. Gente que tem aí mais de 3 décadas dentro do Congresso Nacional e, de fato, fez o quê? Nós continuamos sempre com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Agora, não adianta mudar 1, ou 2 ou 3. Tem que ser uma mudança radical. Como o senhor, como é direita raiz, o senhor se auto-intitula direita raiz. Mas o que, de fato, Antônio Galvão leva em nível de proposta dentro desse processo ideológico como direita raiz, conservador, é quase um TFP, né? Tradição, família e propriedade. O que o senhor leva, de fato, para dentro do Senado? Eu acho que essa palavra ideológico, às vezes, ela fica um tanto pesada. Porque você brigar, defender que o cidadão mantenha e tenha o seu direito, ou seja, a liberdade, isso não é uma ideologia, isso é uma realidade, é uma necessidade. Quando você vive num país democrático e vendo já o que aconteceu no entorno do Brasil, nos nossos países, e pessoas tentando levar para aquele caminho, quem está bem hoje dentro da Venezuela? Quem está bem dentro da Argentina hoje? Quem está bem aqui dentro da própria Bolívia, aqui divisando uma grande área com nós aqui, e os outros países todos indo para o socialismo? O que esse socialismo trouxe de bom para as pessoas? Simplesmente você dizer para pessoas que têm baixa renda ou pessoas que têm menos condições, dizer que ele vai ter uma vida melhor, porque você vai trazer a classe média, aquele que ganha um pouco mais, na situação deles. Cuiabá tem a fila dos ossinhos. Então também o Brasil precisa implodir essa imagem da fila dos ossinhos. Não tenha dúvida nenhuma sobre isso, Marisa. Agora, quem tem que fazer planos para você justamente chegar a essas pessoas e facilitar a vida, porque eu sou contra a política Robin Hood. Você dá o que está pronto para alguém, você tem que proporcionar condições para essa pessoa buscar o seu sustento. E olha que condições tem. Hoje em Mato Grosso, se você for preencher todas as vagas que tem de demanda de trabalho, você pode entrar aqui em Cuiabá, em qualquer loja hoje, qualquer peça que seja de roupa, qualquer indústria hoje precisa de mão de obra, precisa de gente.
Agora, quando você vai deparar com a oferta que tem de mão de obra, essas pessoas não têm a mínima qualificação para poder atender a demanda e a expectativa. Nós mesmo, no nosso segmento, é uma loucura quando vem a nossa safra. Nós temos que buscar mão de obra no Brasil inteiro para você poder efetuar uma colheita, fazer um plantio. Vocês sabem que, graças a Deus, o nosso clima é o que inveja o mundo, que produz alimentos, principalmente o continente europeu. Sim. O continente sul-americano hoje, na verdade, são muito pequena a proporção. Nós temos aí 15%, 16% mais ou menos das áreas que produzem alimento no hemisfério sul. A grande maioria está no hemisfério norte. Sim. E as áreas onde se produz no hemisfério norte, infelizmente, posso dizer isso, porque deveria ter mais oferta de alimentos, eles conseguem fazer uma única safra por ano. E nós aqui, o Brasil, do modo geral, dizer especialmente em Mato Grosso, essas regiões mais aqui próximas da Amazônia, nós conseguimos fazer 2 safras no mesmo ano. Você já imaginou se nós também fizéssemos uma safra só, como é que seria a oferta de alimentos? Então, o que tem que se proporcionar, principalmente esses municípios aqui da Baixada Cuiabana, é alguma coisa de diferente. Eu ouço falar tanto dos governantes, isso é plano de governo estadual. Fala-se desses municípios, na prática, o que você viu de diferenciar para poder trazer essas pessoas para o mercado de trabalho? Qual é o incentivo que existe, por exemplo? Aqui dentro, você quer ir em Santo Antônio do Oliveira, você quer em Poconé montar uma empresa, qual é o incentivo realmente que você tem lá para montar lá? Ali que teria que ter os incentivos. E lá mas dentro desses incentivos estaria a qualificação de obra? Mas da mão de obra? Esse é o primeiro lugar. Escolas técnicas. Escolas técnicas não existe, praticamente sumiu do mercado, escola técnica. Verdade. O próprio ensino fundamental nosso, que é uma das coisas que a gente está propondo, uma reforma do ensino. Aí falam muito em educação. Escola nunca foi lugar de educação. Educação é no berço, é na casa, é o pai, a mãe, o avô que tem que dar. De casa. Nós temos que começar a mudar essa palavra educação de escola. Nós temos que diferenciar. A escola é local de ensino. É onde as pessoas vão buscar uma qualificação para poder atender esse mercado de trabalho ou para ser um empresário. Uma coisa que a gente não ouve falar de forma nenhuma, penso eu, e vou batalhar para que seja implementado, para quando essa criança começa lá no primeiro ano, uma palavra que se resume em tudo. Empreendedorismo ou empreendedor. Mostrar para aquela criança que amanhã ela pode ser um empresário de sucesso. Pode ser um pequeno empresário de sucesso, pode ser um médio empresário, como pode ser um grande empresário. Não, o que a gente ouve falar dos alunos hoje, fizemos muitas reuniões aí com universitários, que se vende dentro da sala de aula, que temos que estudar, temos que aprender para fazer concurso público. Gente, nada contra quem está no serviço público, você precisa dessas pessoas, mas vai caber toda a sociedade com funcionário público? Quem que vai produzir? Quem que vai ter a loja para vender alguma coisa, para fazer o mercado, comércio? Quem que vai ter a indústria? Quem que vai fazer a produção de alimentos? Então já tem que começar a mudar por aí, Edivaldo. Mostrar para aquela criança que ela pode ser alguém amanhã. Pode ser um pequeno empresário de sucesso. Temos muitos aqui, tem o cara vendendo aí cachorro quente na rua, tem o cara vendendo monte lanche. É um empresário de sucesso. Agora, por que você tem que vender uma imagem que ele tem que ser um funcionário? E público, principalmente. Aqui mesmo tem um caso específico aqui, uma pessoa que conhecia ele, não sabia, ele se apresentou, trabalhava numa churrascaria que fechou, ele está vendendo o sanduíche, aquele, o grego. Não, o grego. O churrasco grego. Churrasco grego. Que é maravilhoso. Eu gosto, quanto aí, vou ali. Aí conversando com ele, sabe quantos ele vende todo dia que ele prepara? 200. Eu vou aqui gravando 3 horas da tarde, encosto aí minha Kombi, tudo que ele tem lá dentro, não sei se vale 20 mil reais ou 30 mil reais, não estou desfazendo o investimento dele. Que vale a ideia. Não estou desfazendo o investimento. Mas o americano adora isso. Então, tudo bem, você veja que ele vende 200 pães todo dia a 12 reais. Quanto dá isso? R$ 2.400 de faturamento todo dia. Pode ir ali 6h30 da tarde e ele encerrou o expediente dele, 7 horas, vendeu 200 pães. Ele tem o refrigerante, ele tem o suco que ele vende. Quer dizer que ele fatura ali, para não faturar nada, de 3.000 a 3.500 reais por dia. Quer dizer que se ele trabalhar 22 dias no mês, que ele não faz sábado e domingo, ele está faturando mais de 70 mil reais. O empreendimento, o investimento dele, ele fatura o dobro no mês. Quando ele trabalhava de garçom, aí você acha que ele ganhava quanto? 3, 4 mil reais? Está lá super feliz. Por que você não dizer para aquela criança? Porque vendo uma família humilde, vendo uma família pobre, esse cara ele tem que continuar pobre, ele tem que ser empregado de alguém? Não. Tem que começar a mudar a mentalidade das pessoas. Se você tem condições, você pode. Agora tem que vir da escola. O ensinamento que tem que vir da escola, mostrar que ele pode ser uma pessoa de sucesso, independente de ser grande ou pequeno empresário, ou médio empresário.
que ele pode ser um gerador de emprego. Apontar alternativas, saídas. Ele né? tem duas pessoas que ajudam ele ali. Quer dizer, que ele passou de empregado, passou a ser empregador. Sim. Então tem que ter uma forma de um incentivo, principalmente nesses municípios onde você tem menos condições, dizer porque não chegou a agricultura aí, não consegue chegar até pela própria questão climática, pela questão até de área. Mas tem outras formas de você colocar. Agora eu ouço falar todo santo ano, quando vem a política, de quem está disputando cargos aí, principalmente o governo do estado, que tem que se fazer uma política diferenciada, mas eu não consigo ver nesses municípios. Que eu sei querer tirar, como foi uma expressão infeliz do nosso ex-governador Pedro Táxi, querendo comparar Sorriso com Poconé. Você quer transformar Poconé num Sorriso? É impossível. Agora, se pode melhorar muito Poconé? Pode. Agora, você quer transformar Sorriso num Poconé? Não vai conseguir. Mas poderia. Se ele voltasse, tivesse um olhar turístico, que a moeda é uma moeda ouro. Aí que vem. Por que já não fizeram essa Transpantaneira? Sim. Por que ali dentro não tem nichos de investimento no turismo? Poconé se identifica como? Como uma área turística. Sim. O que é que tem de fato investido aí? Então tem que Não se tem achar... rede hoteleira, não tem Não nada. tem nada. Exato. Essa Transpantaneira, vai acabar com o meio ambiente. Quem que vai acabar com o meio ambiente? Porque você vai fazer alguns complexos turísticos ali no meio, que você pode viabilizar a economia. Você fazer ali dentro polos de empresas de comercialização, como você tem os outlets nos Estados Unidos. Dentro do próprio Poconé. O que era a Flórida? Quem que conhece a Flórida mais ou menos, sobrevoou de avião, tem muito mais água que tem o nosso Pantanal. O nosso Pantanal, quando vem a seca, ele enxuga, você sabe que seca bastante, vem o período de chuva. Por que não pode se fazer polos turísticos? O que é que está investindo em polos turísticos? Agora, recente, aqui na minha andança, que eu fiz mais de 120 municípios do estado, aqui em Jucimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara, já uma cidade maior, já mais estruturada, mas Dom Aquino, com tudo aquilo que tem para ser explorado turisticamente, tem o que ali? Qual é o investimento? Eu fui direto no Ministério do Turismo, liguei para o ministro, me atendeu. Ele não estava, ele estava em Santos naquele dia, fui lá direto com o assessor dele, que me passou informação, me atendeu. Liguei para o prefeito Eduardo, aqui de São Pedro da Cipa, ele pediu um ofício, pedindo um estudo para se fazer aí um polo turístico. E sabe, se tem águas quentes, tem corredeiro, tem cachoeira, tem cavernas, E gruta. Jaciara? Que Nos tem... 4 municípios, os quatro juntos. São lindos. Agora aqui mesmo, Nobres. Que é Aí maravilhoso. quando o cara se chega já o próprio asfalto, para você chegar lá, o pedaço que tem asfalto, dizer a verdade, sempre esburacado. Sim. Aí quando você vai ter o acesso, quem que quer vir colocar um carro vindo de fora para bater estrada de chão? E ruim. E ruim. E assim sucessivamente. Quantos pontos nós temos dentro do Mato Grosso? Aqui em Chapada. Oferece o que na prática? Tem um pouco mais de pousada, tem um pouco mais de dormitório, mas os acessos aonde tem pontos turísticos que você possa ter acesso, todos 100% precários. Precários. Então se fala muito no turismo em Mato Grosso, tem disso. O que de fato tem sido feito para isso, além de conversa? Então tem como você agilizar esses municípios que têm mais dificuldade, tem um IDH mais baixo que os outros. Agora você tem que colocar o que se adapta às pessoas ali e que você possa gerar a economia desses Gerar municípios. riqueza. Gerar a economia deles. Você que vai com investimentos. Mas Agora você tem que... explorar, senador, explorar e valorizar a vocação regional. Porque A tem. vocação O senhor, regional. o senhor não tinha chegado aqui ao Mato Grosso ainda, em 86? 86. Bezerra, governador. Bezerra foi ao exterior, trouxe o embrião de umas vacas holandesas e tal, colocou aí. E trouxe também junto com ele, veja só, o senhor está falando de Santo Antônio, Poconé, e trouxe um grupo italiano que vislumbrou em Santo Antônio do Levezé colocar o tomate, plantar e industrializar o tomate. Morreu no nascedouro. Se em 86 essa vocação, o italiano veio aqui e vislumbrou que podia fazer isso, até hoje morreu. Você veja o absurdo quando você fala sobre isso. A grande maioria de nossas verduras, nossos Vem de fora. legumes, vem de São Paulo. O senhor é a favor Vem de fora. da agricultura familiar? Nós falamos muito do agronegócio e a gente tem que, para ser, quando a gente fala em fila de ossinhos, quando a gente fala, porque o agronegócio, nós temos o maior agronegócio ou o mais famoso. Né? Então, aqui nós temos ilhas de riqueza com grandes bolsões de pobreza. Então, o que o senhor falou até agora é tentar dar equidade, é dar paridade financeira a todos.
É isso que o senhor também leva para o Senado? Eu falo mais do que isso, inclusive. Eu acho que essas pessoas têm que ter uma facilitação maior de você poder ter esses acessos. Agora, quando o Edivaldo falou aqui em vocação, eu te falo primeiramente a palavra é aptidão. O Poconé tem aptidão para turismo. Aí você tem que trazer a vocação a essas pessoas, mostrar que aquilo é possível. Aqui você tem áreas aqui extremas que você pode produzir. Você sabe que tem um cinturão verde bom aqui dentro de Cuiabá, no entorno de Cuiabá. Sim. É o que é vendido aqui na feirinha, principalmente o que é folhas, é tudo produzido aqui. Você tem que fazer... Mas com que isso péssimo seja- escoamento, né? que isso tenha que se fazer com essas pessoas, principalmente de próximo, que tem essas chácaras, essas áreas menores, eles consigam pegar, também buscar essa vocação. Que eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que estão aí produzem, eles têm uma vida decente e boa. Agora, tem que trabalhar. Não temos dúvida nenhuma que sem trabalho, sem esforço, sem sacrifício, não acontece nada. Então, a gente sabemos que também tem essa dificuldade dentro. Você tem que levar a vocação às pessoas que aqui dá certo e que faça aquilo. Então, cursos, treina, traz essas pessoas. A gente sabe, às vezes, que muitos têm pouco interesse, mas vamos forçar para que venha para isso e mostrar a realidade. Porque o você se dar bem, vamos dizer, você viver bem, depende muito do teu sacrifício próprio. Do céu não cai nada, eu gosto de dizer. Porque vem do céu, às vezes, é um avião que vem caindo ou uma cagada de urubu. Então não espere que isso vai te trazer algum sucesso. Mas é a realidade, não adianta nada. Não adianta Porque uma nós rede temos- hoteleira Não- se aquele que atende na ponta vai te atender Olha, mal. eu tive caso aqui, conversando com a pessoa, montou pousada, a Poconé lá dentro, fechou porque não conseguiu encontrar mão de obra que pudesse atender razoavelmente os hóspedes que iam lá. Então você tem que preparar essas pessoas também, você tem que levar a Qualificar, vocação. qualificar. Aptidão tem demais, o próprio turismo tem demais. Agora a vocação é que está faltando. A pessoa sabe que tem que ter responsabilidade. Então às vezes as pessoas se acostumaram com tão pouco e acham que aquilo é suficiente para viver, mas reclamam que é pouco. Mas cadê o esforço próprio? Para melhorar, Para né? melhorar. Então, você não vem, que eu não falo. Eu sou totalmente contra a política Robin Hood. Eu não sou favorável que tire de alguém para dar para outro, a não ser, não é nem tirar de alguém, o Estado tem que assumir, porque ele tem recurso para isso, destinado, pessoas que têm comorbidade. Pessoas que têm problema, têm deficiência, têm doenças aí, dizer que não tem forma da pessoa poder ter um esforço maior. Mas nós vemos muita gente aí com os 2 braços, 2 pernas saudáveis, e a vontade está onde? Tá. Então nós temos que despertar muito, Marisa, é isso. As pessoas têm que saber que se ele quer melhorar o padrão de vida dele, está nele. Escolas nós temos aí, falta mais incentivo de escolas técnicas, eu concordo que isso tem que se trazer para despertar. Agora a pessoa tem que mostrar interesse em melhorar o Transformar padrão. as cidades brasileiras ou as cidades mato-grossenses em Lucas do Rio Verde, né? Muito bonito. Aquilo E tira é o maior, chapéu. foi considerado na época do Otaviano Pivetta, quando era prefeito, o segundo ou terceiro maior índice de desenvolvimento humano do país. No Brasil. Né? Nós Não, temos e- várias delas aqui no Mato Grosso. E o Graças a IDH de enquadra Lucas aí. até hoje é um dos principais do país, né? Um dos Você veja principais do todas país. essas áreas, todos esses municípios, Lucas deslumbra pessoas. Mas entra em Nova Mutum também, Que o irmão lindo. dele também. Adriano. Aquelas avenidas lindas, bonitas, muito bonita a cidade. E a Você entra- industrialização de Mutum, né? com certeza. Você entra Sorriso, Da você entra família. Sinop, são Sorriso é cidades um lindo pouco também. maiores. Então você vê, já é Primavera do Leste. Campo Verde também é uma cidade que você dá gosto de você entrar aí. Mas tem agricultura, uma cidade rica. Peraí, gente, a riqueza quem faz é as De pessoas. 100 cidades É a brasileiras. vontade de você pegar, é a vocação da pessoa. Por isso que eu falo, tem que despertar a vocação e achar a aptidão do que tem naquela região para você fazer. Agora, não tem sentido nós falarmos em turismo e tem que vir aí, o turista vem do exterior, o que vem de qualquer outra cidade brasileira, você tem que enfrentar estradas ruins para ir lá, estrada de chão, para ver uma beleza natural. Infelizmente, nós somos um turismo emissor. A gente emite bilhete para que os daqui façam um turismo lá fora. Nós não temos um turismo receptivo, condizente à necessidade atual. O senhor falou, me lembra o seguinte, Primavera, além da vocação agrícola, nós temos corredeiros ali, dali Marisa e senador Galvão. Saiu uma menina chamada Sátila, é campeã mundial, campeã mundial. Não teve apoio de ninguém aqui, teve que ir para fora para poder se fazer como canoísta ali, não é? Tem uma série de coisas. E falo, eu sou um consumidor de folhas.
Eu adoro, não como a entrada, qualquer tipo de refeição para mim tem que ter uma salada. Folha, tomate e tal. Um legume, uma verdura, um a legume. verdura de uma maneira geral. E eu sou um consumidor, o senhor falou de vocação, tem um hidropônico aqui da Serra de São Vicente, que eu consumo já fechado, limpo, tranquilo, vou ao mercado, compro e levo para casa. Isso é uma introdução de qualificação e qualidade. Por que não leva isto para os assentamentos? Por que essas Pois, pessoas que estão eu hoje queria Isso. provocar isso. Exato. Parece uma coisa simples, né? Você pegar ali um composto Não é. de cenoura com repolho, Mas com com investimento, rabanete, sim. mas está tudo prontinho para você comer. Por É. que não se populariza isso? A dificuldade é justamente você tem que ter um centro consumidor perto. Você sabe que, principalmente quando você fala em folhas, Mas aí ela não- se deteriora muito É rápido. lógico, é lógico. E onde temos alguns Vai murchar com muito assentamentos, pouco você tempo. não tem nem consumidor próprio nos seus próprios assentados. Daí onde cria-se os escoamentos. O mais difícil de tudo isso, Marisa e Divaldo, é saber que essa pessoa não tem nem para consumo dele Sim. produzir na casa. É verdade. Então, quando você chegar numa pessoa que está dentro de uma área rural, não interessa o tamanho dela, ele não tiver nem para consumo próprio plantado lá, um temperinho verde que nós falamos, alguma coisa está errado. O cara não pode se intitular um produtor rural, ele está morando em cima de uma propriedade rural. Então, nem o consumo próprio o cara não produz, é difícil. Ele está na Agora, loja sem usar a roupa, né? Justamente, está lá vendendo pelado, vamos dizer na prática, nu, tá ali dizer. Então são situações que justamente você tem que trazer como, você tem que fazer que essa vocação vá nessa pessoa, você mostrar, tem que ter um trabalho mais árduo, técnico para você mostrar isso. Esses assentamentos mais distantes, por exemplo, você tem que criar uma forma de você produzir lá um determinado produto e que praticamente quase que todos eles façam aquela produção. E monta uma indústria lá dentro, o que você não conseguir vender ele para comer ele in natura, consumir ele in natura, que essa indústria absorva. Por exemplo, o bananal, banana. Banana sabe que é um produto também que é bastante exigente, é perecível, mas a banana, quando ela passar do ponto que está muito madura, ela pode fazer Pode o ser doce. industrializada. Pode fazer o doce, pode fazer a bala, pode ter uma série de fatores que pode usar. O próprio abacaxi. E aqui em Mato Grosso produz abacaxi básico e planta. Você sabe que aqui tem plantios bons de abacaxi, aqui na Baixada Cuiabana. Aqui quem vai para Rosário Oeste, aqui tem muito. Então são A região situações... Tangará também é rica em abacaxi. Muito, muito. E tem uns assentamentos lá que produz muito. muito. E Então bom nós abacaxi. temos assentamentos hoje aqui muito diferenciados um do outro. Mas, senador Galvão, o senhor vem do Sul, só lá de Saranduva. Né? Isso, natural do Sul, Rio Grande. do Rio Grande, né? Então, veja bem, a filosofia brisolista, ela implantou agrovilas no Sul. E tinha essa teoria, pelo menos, se fosse presidente da República, a exemplo que o Pivetta, que a Marisa citou em Lucas, o Pivetta fez uma mini prospecção de uma cidade baseado Com ensino atraente, né? na igualdade Sim. do Leonel Brizola. As agrovilas não seriam soluções para esse tipo de trabalho em conjunto, até com cooperativas? Para dar fôlego familiar. Olha, tudo é Então. questão de vocação. Nós temos, por exemplo, algumas agrovilas lá em Terra Nova, que tem a cooperativa lá, que funciona muito bem. Então, por que Agora, não implantar no geral? É questão de vocação. É questão de realmente aquelas pessoas que estão ali assentadas querer aquilo e alguém assumir para montar a dita cooperativa. Porque o sistema cooperativo tem que vir de um grupo de pessoas Claro. produzir aquilo. Então, é um incentivo que falta, de repente, para você fazer isso. Por exemplo, ali Terra Nova se tornou uma bacia leiteira imensa. A própria cooperativa, você produz quantos itens lá dentro? Dos queijos, os próprios iogurte, que é consumido aí, colocou a fábrica de ração. Então é um complexo que funciona de razoável para bem. Tem problema lá dentro com alguns? Tem. Por quê? A falta de vontade de produzir. Agora tem outros que estão muito bem. O produtor, aquele que está sentado ali naquelas agrovilas ali. Ó. Então é uma questão de vocação e vontade da pessoa também. Porque você não adianta você chegar na hora de trabalho, o cara está sentado embaixo do pé de manga, está sentado lá na sombra porque está quente. O trabalho da agricultura, da lavoura, da produção de frutos, ele é árduo.
Agricultura familiar, agricultura comercial, toda ela demanda. A gente que faz agricultura comercial hoje, com médio produtor, a gente pensa, bom, o ano que vem vai estar tudo pronto, está tudo feito aqui, vão chegar só na hora de plantar, está tudo ok. É nada, todo ano aquela correria. Porque, na verdade, a dita fazenda, a dita propriedade rural, do modo geral, o nome dela tem que ser mudado. Não é fazenda, não. É fazendo. É com o lá no final. Todo santo dia tem uma coisa que você tem que melhorar, tem que ajeitar, tem que fazer, e melhorar a tua terra, melhorar a produção, melhorar a produtividade, e assim por diante. Assim também é na pequena propriedade. Mas aí eu volto ao banco de escola, principalmente no ensino fundamental e médio, né? A questão da vocação, do conhecimento. E do empreendedorismo que ele fala, que é muito interessante. Eu tenho essa teoria também, que educação você traz de casa. A escola é aprendizado, é conhecimento. Quando a gente dissociar, né, isso aí. Agora, o senhor vai ser senador da República. Nós falamos muito aqui em produção, em fazendas, em soja, em milho, girassol, tudo que nós temos aqui no estado. Agora, nós temos novas fronteiras aí. Maranhão está plantando, tá, como diz o Cuiabano aqui, a ufa de gaúcho lá no Maranhão plantando, o Piauí está plantando, Tocantins está plantando, outras áreas, o Pará está plantando, Bahia nós podemos ter mercados competitivos e eles mais próximos de portos. Nós precisamos aqui de logística também. É o Brasil, gostaria que o senhor fizesse um apanhado do Brasil. Edivaldo, eu vou te falar uma coisa que me surpreendeu e surpreendeu demais. O que você ouvia falar do Piauí aí há 15, 20 anos atrás? Estado só de miséria. Ainda é dos estados mais pobres nosso ainda. Não tenha dúvida nenhuma. O Maranhão é o mais pobre. É mais pobre que o Piauí em renda per capita, pelo que ao menos é declarado aí pelos órgãos que fazem esse tipo de pesquisa. Eu fui agora em fevereiro, lançamos a colheita de soja oficial da ProSoja Brasil, com o presidente da ProSoja Brasil, lá em Sebastião Leal, no Piauí, no centro do Piauí. Quem que acreditava que o Piauí, hoje já o Piauí deve bater nesse ano, nessa próxima safra, em torno de 1 milhão de hectares plantados dentro do Piauí? Quem que sonhava isso? A própria Maranhão. O Maranhão já plantou na última safra, mas... E com produtividade... Altíssimas, altíssimas. Alta. Foi uma das melhores produtividades que teve, foi o Piauí esse ano. O ano passado foi a Bahia, esse ano o Piauí superou a Bahia. Verdade. Então você vê essa situação, nós estamos falando de soja. Mas hoje o Piauí já plantava entre milho e soja quase 1,5 milhão de hectares. Você contar as pequenas propriedades, onde ainda o cara faz aquele milho manual, e tem lá uns 300 mil hectares de área plantada de milho, dizer, comercial. Mas tem um sistema ainda, dizer, antigo, do pessoal que faz ele tradicional à mão, o manual. Então você veja quem que dizia que o Piauí ia ter isso. A Bahia hoje está plantando 1,7 milhão hectares, tem potencial de ir a 3 milhões, o Piauí tem potencial das áreas, onde tem um pouco mais de umidade, chegar em 3 milhões de hectares, o próprio Maranhão. Veja a transformação que está tendo dentro daquelas cidades paupérrimas, pobríssimas. Está começando a surgir casas melhores, já cuidando melhor a cidade. Você vê uma Lucas do Rio Verde que foi criada, como foi citado aqui, você vai conseguir fazer uma cidade daquelas que eu não sei quantos anos tem no Piauí, ser uma Lucas do Rio Verde é difícil, mas com certeza vai melhorar muito. O IDH daquelas pessoas, o trabalho que foi para lá para se fazer, e às vezes tem alguém ainda que quer falar mal do agro, fala mal da produção do alimento, e não para pensar que é o que ele, todo dia tem alguém aqui no campo, seja da pequena propriedade rural, seja da média, seja da grande, é o que está alimentando a pessoa. A transformação que está acontecendo no próprio Tocantins, a própria Bahia em cima disso. Hoje o Pará tem uma extensão de área enorme, o Pará pode ser o segundo maior produtor rural, produtor de grãos do Brasil. Não consegue superar Mato Grosso, não, com certeza que Mato Grosso, só de áreas hoje que nós temos ainda aqui, que pode ser aproveitada para fazer agricultura sem fazer novos desmatamentos, dá para mais que dobrar a nossa área hoje, que estamos aí em 11 milhões de hectares mais ou menos plantados, e produzimos praticamente quase um terço, 30% da safra brasileira hoje sai de Mato Grosso. Por ano, você veja a quantia que a gente produz, e alguém quer falar mal, mas simplesmente é alimento que nós estamos fazendo. Atingimos um pódio com louvor, a verdade é essa. É isso que inveja o mundo. Eu estava falando primeiro que inveja o mundo, que o Brasil consegue fazer 2 safras na grande maioria das áreas deles, inclusive no próprio sul, que vem o frio, você faz o trigo.
Só que o europeu, lá para cima, o hemisfério norte, eles não conseguem fazer porque lá dá o gelo, lá neva. Aham. A planta não desenvolve, não tem como. E nós aqui temos o frio, mas não chega a ter gelo da forma como tem lá, que você impede de fazer agricultura, inclusive aqui no período frio. Uma cevada para fazer aquela cervejinha gostosa, né? Bom. O senhor estava falando no Trigo. início, no início da nossa entrevista sobre candidaturas, apoiadores. O senhor falou umas 2 vezes em apoiadores. Pois chega lá no Senado tendo que dar resposta aos seus apoiadores. Nós estamos aí caminhando para o fim, mas eu gostaria de saber 2 coisas, assim, que é a mesma coisa. O que o Antônio Galvão leva para o Senado de diferente dos seus adversários? E o Antônio Galvão não tem apoiadores? E acrescento mais, já que a gente está caminhando para o Sim. final, para que o Antônio Galvão, falando dos seus apoiadores financeiros, que você tá Financeiros. dizendo, eu gostaria que ele falasse também desse entrelaçamento com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. E pedir voto, né? Com certeza. Já pediu na entrada, Mas tem que pedir na saída. porque ele falou muito em apoiadores, tem que ter uma resposta no Senado Porque aos apoiadores. ninguém chega a lugar nenhum sem apoiador. Quando eu falei apoiador no início, tem alguns aí que estão eleitos, que é 2, 3, que são os apoiadores, os apadrinhados. Graças a Deus a gente está tendo aí de dezenas de apoiadores, ajudando com recursos, porque você sabe que uma campanha sempre ela é cara. Claro. E que ela devia, a sociedade, olhar que quando você não queira pessoas aliciadas com A, B ou C, que acaba bancando as campanhas, ela devia ser distribuída com a sociedade. Ajuda com R$10, ajuda Sim. com 50, ajuda com 100, ajuda com 1.000, ajuda com 10 mil ou 50 mil, dependendo do tamanho e a condição da pessoa. Tirar fora esse fundo eleitoral, que isso é a maior fraude que pode existir, o fundo eleitoral. Para quem que vai o dinheiro do fundo eleitoral? Você acha que chega para aquele candidato deputado aqui de um pequeno partido, alguma coisa? Chega nada. Novamente, é outra fraude feita, que o fundo eleitoral é para apoiar por isso, por isso. Primeiro, fica a grande maioria para os partidos grandes. Segundo, fica por quem está dentro daqueles partidos já com cargo eletivo, um cargo está lá dentro, ou com potencial de se eleger. Aquele eleitor, aquele candidato menor, o que vem de recurso para ele? Nada. Praticamente zero, que não ajuda em nada dentro da campanha O dele. PTB daqui não te ajuda financeiramente? Eu, inclusive, renunciei até esse valor, porque eu não concordo com esse fundo eleitoral, porque ele não atinge o objetivo qual foi criado. Quando você faz investimento, é igual o pequeno produtor. Do que adianta você falar dele e você não dá condição para ele? Adianta você falar em renovação no Congresso Nacional, se quem fica o dinheiro do fundo eleitoral vai ficar para os mesmos que estão lá dentro, a grande maioria. O que resolve? É a mesma situação, por isso tem que acabar o fundo eleitoral. Acaba com ele, quem quer se manter na política vai buscar o seu investidor e que ele seja pulverizado. Somos 210 milhões de pessoas, quer dizer que se desse R$1 cada um, já teríamos 210 milhões de reais para fazer a campanha. Mas você sabe que pode se dar mais na média disso aí tudo. E você vai começar a achar os verdadeiros políticos, não aqueles que têm muito recurso para poder bancar a própria campanha. E assim sucessivamente, por mais que houve uma limitação, achei isso ótimo. Hoje o próprio candidato, o seu recurso a gastar do seu bolso está limitado em 10% do total que você pode gastar na campanha. Achei excelente isso, foi coisa de mudança já de pouco tempo. Então você veja que vem essa situação toda, Edivaldo, que não atinge o objetivo. Você não adianta criar uma fórmula se ela não atinge o objetivo que é para ser. E o fundo eleitoral é um desses casos. Então os meus apoiadores hoje estão divididos, dizendo, um universo de pessoas. Inclusive estou xingando, porque tem muitos que eu sei que podem ajudar e estão muito mão de vaca. Muito munheca dentro. Mão de vaca, essa é a palavra correta. Verdade. Essa é a palavra correta. Inicialmente você falou até, dizendo a questão do inquérito, de possivelmente ter financiado aquilo lá. Eu gostaria de ter aquele dinheiro. Esses 14 milhões vendendo tudo o patrimônio, não dá para pagar um manifesto onde 30 milhões de pessoas foram às ruas ano passado, né? Cada um bancando um pouquinho de si. A mesma coisa que se faça dentro da eleição. Você não fica vinculado com A ou com B. Uma ou duas pessoas, uma empresa, 2 empresas. Você tem que ser vinculado com o povo. Então o povo tem que estar dentro, tem que participar. Ajuda com um pouquinho, você fez essas vaquinhas. Eu fiz a minha vaquinha, deu 3 mil e poucos reais de depósito. Teve depósito de R$10, teve depósito de R$50, teve um depósito de R$1.000. Amigo da gente que acabou colocando lá. Não deu R$4.000 a minha vaquinha. Oh, bonito. Colocamos. Então você veja que também o povo de um lado olha uma coisa, comenta, fala, mas na hora de te ajudar com alguma coisinha simples,
Mas você a tem turma. muita gente, muito apoiador Então, eu que falo, poderia te dar muito. Com certeza que poderiam ajudar com mais, mas eu sempre preferi que todo mundo desse um pouco, para não chegar alguém amanhã e você também veio aqui, você deu um pouco mais, e disse, não, mas eu te ajudei lá, bom, se o teu intuito era esse, eu vou te devolver teu recurso. Porque a gente tem que trabalhar pelo Brasil. E quando o país está bem, com certeza as pessoas estão bem também. Não tenha dúvida nenhuma, Marisa, quanto a essa situação. Então, acho que a gente tem que olhar mais para a nação, a nossa soberania. É um país que tem tudo para ser grande. Que nós somos grandes já no seu tamanho. Só falta mostrar ao mundo o potencial que nós temos. E é o que tentam nos atrapalhar. Porque passar aqueles países europeus, nós já passamos todos eles. Temos a Alemanha, que é um grande país, mas as dificuldades hoje financeiras da Alemanha são muito piores do que as do Brasil. Temos brigas aí grandes, comerciais, aí Estados Unidos brigando com nós por causa dessa produção de alimentos. Imaginou um país brigando com o outro, querendo dificultar a produção de alimentos, aquilo que a pessoa precisa todo dia para sobreviver. É os absurdos, em benefício, dizer, econômico de um país ou de pessoas. Aqui mesmo no estado temos aqui alguém aí que se pudesse plantar todo o Mato Grosso sozinho, ele plantaria. Não olha que temos milhares de produtores, que a grande maioria do nosso produtor comercial, ele se resume 80% ou mais abaixo de 1.000 hectares de área de plantio. Não sou contra do grande, cara. Quando ele é eficiente, ele fez, mas respeita o pequeno. Respeita o médio produtor. Você não precisa massacrar ele, se aproveitar do teu poderio econômico e usar o poderio político para tentar atrapalhar ainda. Então, por isso, o voto no 144 do Galvão, né? Depois de todas essas explicações, o internauta pode fazer aí, pode conceituar, pode fazer a sua análise. Primeiro, assim. Muito obrigado. Edivaldo, eu quero dizer aqui que o candidato que quer reeleição está mentindo no programa eleitoral dele, dizendo que não responde processo nenhum. Eu questionei ele, daí ele admitiu que responde processo. Quer dizer que vem num programa eleitoral mentir, está no Senado Federal, se dizendo hoje, pelo fato de estar no 22, que é o mesmo partido do presidente, que é bolsonarista. Mas o Bolsonaro abriu apoio para ele. Não Galvão. abriu, não. Não vi nenhum lugar até hoje onde é que ele falou isso. Não vi nenhum lugar. Entre linhas, ele sempre falou lá, e muito claro no final, que vença o melhor. Então, uma pessoa que não usou a tribuna para defender o nosso presidente um único minuto, ou para defender o Brasil sobre essas aberrações de alguns dos ministros do nosso Supremo contra o brasileiro, soltando bandido, proibindo o combate ao crime organizado, fazendo todo esse terrorismo em cima da população, não abriu a boca um minuto, agora o cara quer voltar lá no Senado fazer o quê? A população vai acreditar ainda? Por isso que a solução desse problema, acredito eu que vou batalhar, vou brigar muito, Galvão, que é o senador Coragem, que é o número 144. Peço o voto de vocês, peço o voto de todos que vão acompanhar, sim, essa nossa entrevista, porque só muda as coisas renovando. Se não estão satisfeitos com o Congresso, que está lá, dia 2 de outubro é o dia de acontecer isso. E peço a todos, vocês não vão me fazer igual ao Chile, igual a Colômbia, igual a França, 44% do cidadão não foi lá votar. Compareçam, usem, que essa é a única arma que nós, cidadãos, temos para nos defender. Tirar fora de quem não presta, que está dentro da política brasileira. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Antônio Galvão. Obrigado a você, internauta. E todas as tardes, minha querida Marisa Batalha, todas as tardes... Sua pequena notável. A minha pequena notável. Esse é meu apelido. Todas as tardes, 5 horas, até o final da eleição, até o dia da eleição, você tem um candidato para poder fazer uma análise para a escolha do seu voto, da sua arma principal, da sua bala de prata. O voto é a nossa bala de prata. Até o nosso próximo encontro. Não é o tamanho da pessoa que faz a eficiência, sim a coragem dela. Perfeito. Opa. Obrigado, Galvão. Tô tomando isso para mim. Tchau, internauta.